Bom dia, queridos, como vocês estão? Hoje chegamos no nosso 8º dia. Vamos meditar no capítulo 16, 17 e 18 do Evangelho de João. No capítulo 16, do versículo do 1 ao 3, é como se fosse ainda uma continuação da última conversa do capítulo 15. Jesus alertando eles que os tempos serão difíceis, vão ser perseguidos, serão expulsos da sinagoga, haverá tempo que eles vão perseguir e matar vocês e ainda vão pensar que estão fazendo um favor para Deus. E eles nunca vão compreender isso porque não entenderam a verdade, na verdade, quem é o Pai. Então eu estou dizendo essas coisas agora para que quando começar vocês estejam avisados e preparados. Agora do versículo 4 ao versículo 16, Jesus volta a falar sobre a vinda do Espírito Santo. Do 4 ao 7 ele fala que não tinha falado dessas coisas antes porque ele estava com os discípulos. Ele fala também da tristeza dos discípulos todas as vezes que ele falava sobre a partida dele, havia tristeza, e os consola dizendo que é melhor que ele vá para o Pai para que o Espírito Santo venha. Ele precisa ir para que o Espírito Santo possa vir. Então ele dizendo para os discípulos, olha, é preciso que eu vá e é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Do 8 ao 11, ele começa a dizer a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do erro e da justiça. Então, se você perceber aqui, não está dizendo convencer o homem dos pecados. Então, o que o Espírito Santo vai convencer, o pecado que ele vem convencer, é o pecado de não terem crido em Jesus. Então é o pecado, é o maior dos pecados, por isso que aqui está no singular não plural, não tem a ver com pecados. É o problema do homem em não reconhecer quem é Jesus, não crer em Jesus, não crer que ele é o Salvador. Então o Espírito Santo vem convencer o homem desta questão, que Jesus é o enviado do Pai, que Jesus é Deus, que ele é o Messias, que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, se não crermos em Jesus, não há meios, não há modos, não tem como chegar à salvação. A única forma de salvação é através de Jesus. Então, o Espírito Santo vem convencer o homem desses três itens, e eu frisei com vocês aqui esse do pecado, porque eu achei interessante diferenciar pecado de pecados. Do 12 ao 16, do 12 ao 15, melhor dizendo, ele começa a dizer sobre a vinda do Espírito Santo, que ele não tinha dito muitas coisas antes porque eles não suportariam, e ele fala que quando o Espírito Santo chegar, ele vai pegar, aqui na versão que eu estou lendo, fala que ele vai tomar vocês pelas mãos e vai guiá-los em toda a verdade. Ele não chamará atenção para si próprio, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que tenho dito e feito. Ele me honrará e vai receber de mim e entregar a vocês. E tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Agora no versículo 16, Jesus fala quase que uma charada. Ele diz assim, qualquer dia desse vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Agora, do versículo 17 ao 33, fala que a tristeza dos discípulos se tornarão em alegria abundante. Por Jesus ter feito aquela charada no versículo 16, agora eles estão assim, os discípulos juntos, um perguntando ao outro, o que ele quis dizer com isso? Não vamos ver, depois veremos novamente, eu vou para o Pai. E 19 em diante, Jesus percebendo esse parafuso, entrar em parafuso ali com as falas de Jesus, e Jesus diz para ele que eles terão que tentar descobrir isso aí, o que Jesus quis dizer, que vocês não me verão e depois verão outra vez. E no versículo 20 aqui, Jesus fala algo maravilhoso. Guarde bem isto, vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa, ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade. Aí Jesus traz aqui do versículo 21 ao 23, ele traz uma comparação
com uma mulher quando está para dar luz. Ela sente muita dor no parto, muita dor, porém, quando nasce a criança, a alegria de uma criança ter nascido, ela se esquece de toda a dor. E Jesus compara exatamente com isso, que eles ficariam muito tristes, mas no momento que chegasse o momento da alegria, eles nem lembrariam da tristeza, porque haveria muita alegria. E essa alegria ninguém poderia tirar deles. E também que não haveria mais perguntas quando isso ocorresse. Agora, Jesus revela a eles que eles deveriam pedir ao Pai qualquer coisa de acordo com aquilo que Jesus havia revelado a eles e que era para pedir em nome de Jesus. Peçam em meu nome. Porém, tem que ser de acordo com a minha vontade, e ele certamente concederá. E a alegria de vocês será como um rio transbordante. Aí Jesus, do 25 em diante, começa a dizer que ele falava a eles por figuras de linguagem, e só que breve ele deixaria de lado as figuras e falaria claramente a respeito do Pai. E aí ele revela algo aqui maravilhoso. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a Ele. E Jesus coloca essa conexão que eles teriam diretamente com o Pai e fala que Ele não faria mais pedido por eles, porque não seria preciso, porque vocês vão se arriscar passando a seguir-me em amor e confiança e crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Aí os discípulos com isso falam, finalmente o Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. E aí os discípulos relatando isso, Jesus fala, então finalmente vocês acreditaram, do 31 em diante. Vocês acreditaram agora, vocês conseguiram acreditar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão prestes a se dispersar, cada um vai querer salvar a sua própria pele, e para isso vocês vão ter que me abandonar, mas eu não ficarei abandonado, não serei abandonado, porque o Pai está comigo. Jesus dá quando eles acham que entenderam exatamente as coisas, Jesus falou para vocês entenderem, então só vou aqui falar algo que vai acontecer, vocês vão tudo me abandonar, vai deixar tudo eu sozinho, vai correr para livrar a pele de vocês, só não vou ficar sozinho porque o Pai está comigo. Aí Jesus termina dizendo assim no 33, que neste mundo vocês terão aflições, dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora no capítulo 17, ele é dividido em 3 sessões. Do 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. Do 6 ao 19, Jesus ora por seus discípulos. E do 20 ao 26, Jesus ora por todos os crentes. Na primeira sessão, onde Jesus, do 1 ao 5, ora por si mesmo, ele diz, Pai, chegou a hora, manifesta a tua glória no seu Filho para que eu possa manifestar a tua glória também, Pai. Ele fala que ele foi designado e responsável por toda a humanidade, para que ele pudesse dar vida eterna e real a todos que o Pai tivesse dado a ele. E ele fala algo interessante aqui nessa oração, algo maravilhoso, que ele diz assim, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está em conhecer ao Pai, como o único Deus, e a Jesus Cristo que ele enviaste. Queridos, como é tremendo isso. Jesus veio manifestar o Pai. A vida eterna está justamente quando se contempla, quando se entende, quando te é revelado quem é Deus, o único verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, que é enviado por ele. Isso é maravilhoso. E Jesus continua aqui, eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Agora, Pai, me glorifica assim, e é com aquela glória que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Que oração preciosa, querido, que você consegue imaginar o Deus encarnado orando agora ao Pai. É uma conversa de Deus para com Deus. Isso é maravilhoso. E ele continua agora na segunda sessão, aqui que vai do 6 ao 19, aonde ele ora pelos seus discípulos.
Queridos, comentar a oração que Jesus faz pelos discípulos fica tão difícil porque são palavras tão maravilhosas. É uma demonstração de amor, de cuidado, de honra ao Pai. É um pedido para que o Pai viesse guardá-los, protegê-los. É uma confissão de que cuidou, protegeu, guardou-os enquanto estava com eles, que ninguém se perdeu. O compromisso, a responsabilidade de cuidar daqueles que o Pai tinha confiado a eles. Só se perdeu aquele que se vendeu, que decidiu abrir o coração ao maligno. Queridos, que oração maravilhosa, que você desfrute da leitura desta oração que ele faz aos seus discípulos, porque qualquer comentário eu diminuiria a profundidade e a beleza dessa oração. Agora, na última sessão, é a oração que ele ora por todos os crentes. Queridos, essa oração é tão poderosa, eu queria que você parasse agora e que você entendesse. Essa oração que o próprio Jesus está fazendo, descrita aqui por João, é a oração que Jesus fez por mim e por você. Você já parou para pensar que uma oração de Jesus é impossível ela não ser respondida? Então, naquele momento, Jesus estava orando por mim, por cada um de vocês que estão ouvindo agora e por cada um dos cristãos que já tiveram e que tem e que haverá neste mundo. Então, que oração maravilhosa. Ele fala sobre a unidade, que ora para que nós fôssemos um com ele e ele assim como ele é com o Pai e nós somos com ele, era para que todos fossem uma unidade. E ele vem falando coisas tão maravilhosas. Ele fala: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E no versículo 23 aqui ele fala: olha, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba. Olha que coisa maravilhosa, querido, olha que palavra, olha que Jesus nos revela aqui. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui Jesus está dizendo em sua oração que o Pai nos ama da mesma forma que Ele ama o Filho. Então você é amado do Senhor, eu sou amado, nós somos amados do Senhor. Que oração poderosa. E o versículo 24, Jesus revela um desejo. Olha qual o desejo de Jesus. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. É desejo de Jesus que nós estejamos com Ele, que nós compartilhemos com Ele a sua glória, que aonde Ele estiver nós estejamos também. É desejo. Na oração de Jesus por nós, Ele fala ao Pai: eu quero que todos estejam comigo. É desejo meu que todos que me deste, todos que confiaram, que creram no meu nome, que creram que o Senhor me enviaste, Pai, eu quero que todos estejam comigo. Queridos, essa oração é tão maravilhosa. É um momento tão precioso, onde nós temos o nosso Salvador diretamente falando com o Pai, em linha direta, falando sobre mim e sobre você, sobre o amor do Pai sobre nossas vidas e o desejo que nós estejamos com Ele, que é não só que confiemos e cremos nele aqui na terra, mas que um dia nós possamos estar juntamente com Ele na glória, desfrutando da vida eterna, desfrutando da sua glória, do teu amor e tendo o resplendor da sua glória sobre as nossas vidas. Queridos, que oração maravilhosa, que palavra maravilhosa, que você seja tocado por essa oração, que o Espírito Santo te toque por palavras tão preciosas que Jesus orou ao Pai, falando sobre mim e sobre você. Agora vamos meditar no capítulo 18, do versículo 1 ao 18. Aqui está narrando a prisão de Jesus. Nós vemos que depois de Jesus ter feito essa oração, essa tríplice oração maravilhosa, ele saiu com os discípulos e passou para o outro lado do Vale de Cedron e foram até um lugar onde havia um jardim. E os discípulos entraram com ele. A partir desse momento que ele entra, Jesus já sabia que o momento era aquele. Aí Judas chega com um destacamento de soldados, uns guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus. E a hora que eles chegam ali, Jesus
já vendo a cena, ele se adiantou e perguntou para os soldados: vocês estão atrás de quem? Quem que vocês vieram buscar? E eles responderam: de Jesus o Nazareno. No versículo 5 aqui, queridos, e 6 diz que quando Jesus respondeu que ele era Jesus, sou eu, os soldados se recuaram e caíram ao chão. Para você imaginar só como uma resposta que Jesus deu, o poder que tinha sobre o nosso Jesus. Foi algo tão assim, tremendo que ocorreu, que ele só falou, sou eu, e eles caíram ao chão. Aí eles levantaram e perguntaram outra vez. Aí Jesus perguntou outra vez, vocês estão atrás de quem? Aí eles responderam que era Jesus de Nazareno. Jesus disse, não, sou eu, já disse para vocês, sou eu, mas é o seguinte, eles aqui, deixa eles embora, vocês estão atrás de mim. Né? Jesus fez o seu papel honroso, se é eu, me leva, mas que eles fiquem livres, diz que não tem nada a ver com ele, e aí se cumpriu aquilo que ele disse em sua oração, não perdi nenhum dos que me destes. E aí quando eles levaram Jesus, Pedro e mais um discípulo, que aqui não cita o nome, né, porque na hora que eles prenderam, aí tem aquela história que aqui não dá tanta ênfase, que Pedro corta a orelha do soldado Malco, e após ele, nos outros evangelhos, cita com mais detalhes que Jesus pegou a orelha e ali fez um milagre para que voltasse ao local, e aqui em João ele não entra em detalhes. E quando eles levam Jesus, Pedro e um outro discípulo que não está citado aqui o nome, segue. Aqui diz que esse outro discípulo ele era conhecido do sumo sacerdote, por isso ele entrou, né, no pátio ali na casa do sumo sacerdote. Pedro teve ficado lá de fora, e aí esse outro discípulo foi lá e pediu uma autorização para ele entrar. Quando ele entra, é a hora que a moça que estava na porta ali perguntou, peraí, você não é um discípulo desse homem também? Pedro falou, não sou de jeito nenhum. E aí termina no 18 dizendo que eles estavam fazendo uma fogueira porque estava frio para se aquecer, e Pedro se juntou a eles ali tentando se aquecer também próximo àquela fogueira. Enquanto isso, Jesus estava sendo interrogado por Anás. E no interrogatório, né, que ele estava fazendo ali, ele perguntou a Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. E Jesus ali fala para ele abertamente, olha, como que eu estou sendo acusado de conspirador se tudo que eu falei foi em público, foi na frente de todos, foi abertamente a todos, nunca foi na surdina. Então, se você quer saber alguma coisa com mais transparência, só você perguntar para as testemunhas, pergunta para as pessoas que ouviram, eles vão dizer para você exatamente quais eram os meus ensinamentos. E no momento que ele fala isso, um dos guardas esbofeteou Jesus, dizendo assim, como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal, ou melhor, como se ele tivesse falado, ei Jesus, você sabe com quem você está falando? E é algo terrível, né? Agora Jesus, o Deus, o nosso Salvador, o Deus encarnado, ele está diante ali de Anás, e o soldado sem revelação, sem noção, sem conhecer nada, esbofeteia Jesus porque ele acha que Jesus não tem noção com quem ele está falando, com quem ele está se dirigindo. Meu Deus do céu, que cena terrível! E Jesus reagiu, peraí, se eu disse alguma coisa errada, me prove, mas se falei a verdade, por que você está me agredindo? E aí Anás viu que não teria solução para ele ali, e até questões políticas que tinha na época também, ele mandou Jesus ainda amarrado para falar com Caifás, que era o sacerdote principal. Enquanto isso, Simão continuava ali naquela fogueira se aquecendo, e foi quando um dos que estava ali perguntou, você não é um dos discípulos dele? E novamente Pedro fala, eu não sou. E aí um dos servos do sacerdote principal ali, que era parente de Malco, aquele homem que Pedro cortou a sua orelha, ele desconfiou e falou assim, peraí, eu acho que eu vi você no jardim com ele. E mais uma vez Pedro negou. Em seguida o galo cantou.
Agora, do versículo 28 ao versículo 40, João narra o encontro de Jesus com Pilatos. Nós vemos já no versículo 28 que Jesus ele foi levado ali da presença de Caifás para o palácio do governador romano, que era Pilatos, e já era bem cedo. E os judeus mesmo não entraram no palácio porque isso traria contaminação e impediria eles participar da Páscoa. Olha que ironia, eles estavam ali para pedir a morte de Jesus, estavam ali para matar Jesus, o Filho de Deus, e estavam em contrapartida preocupados em não se contaminarem para poder participar da Páscoa. A Páscoa apontava para Jesus, o Messias. Todos eles estavam ali esperando o Messias vir. E agora eles levam Jesus a Pilatos, como Pilatos era gentil, então eles não poderiam se contaminar entrando na casa de Pilatos e por isso ficaram do lado de fora para poder conseguir participar da Páscoa. Uma ironia e uma hipocrisia sem tamanho, né, queridos? E aí Pilatos viu que eles não entraram, saiu até eles, e eles foram irônicos até com Pilatos. Pilatos falou assim: que acusação vocês apresentam contra este homem? E eles disseram: se eles não tivessem feito nada de errado, acha que estaríamos aqui? E Pilatos ali respondeu: vocês pegaram, julguem conforme a lei de vocês. E Pilatos falou isso aí porque ele já sabia que havia um tratado. Quando Roma os dominou, os judeus ali não poderiam mais penalizar ninguém à morte, com pena de morte, a não ser alguns casos raros com apedrejamento, mas tinha muitas regras para isso. E aí eles responderam: não temos autorização para matar ninguém. E aí isso confirmaria que tipo de morte Jesus havia indicado que ele iria morrer. Então Pilatos voltou no palácio e ali ele fez uma pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? E o João narra aqui de uma maneira diferente, interessante. Jesus respondeu: você diz isso por sua conta ou alguém contou isso para você? E aí quando Pilatos disse: por acaso sou judeu? Foi eles que prenderam vocês, não foi eu. E o que você fez? Ele falou: olha, o meu reino não é deste mundo. Não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Então Pilatos insistiu: mas você é um rei ou não é? E Jesus respondeu: você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Aí Pilatos o questiona: mas o que é a verdade? Mas ele o questiona e logo em seguida ele sai, volta a falar com os judeus e falou: olha, eu não acho nada de errado naquele homem, não tenho nada para acusá-lo, e é costume de vocês perdoar um prisioneiro na Páscoa, então por que não perdoamos o rei dos judeus? E naquele momento assim terrível foi quando eles falaram: não, nós queremos que liberte Barrabás. Barrabás é o prisioneiro que nós desejamos que seja solto com o induto da Páscoa. E Barrabás era um revolucionário judeu, um criminoso que certamente seria condenado à morte, mas eles preferiram Barrabás do que o nosso Jesus. Queridos, finalizamos hoje o nosso 8º dia. Que o Senhor possa revelar a vocês a tua palavra enquanto vocês leem, meditem, e que vocês sejam cheios da presença do Senhor, que vocês possam prestar atenção na oração que Jesus fez por nós, o quanto tem pontos ali preciosos que nós podemos nos escorarmos ali para que a nossa fé seja renovada, para renovar a nossa esperança de um dia estarmos com o nosso Senhor Jesus, de renovar a nossa esperança que somos amados de igual modo o Pai amado ao Filho, e Ele também nos ama, e que você possa ter um final de semana abençoado, que o Senhor guarde você, que o Senhor abençoe você e sua família, e estaremos aqui amanhã
para finalizarmos o Evangelho de João, se Deus permitir. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.